entrar, né? Então, vou começar a gravar agora. Vocês vão pegar o livro aí na página 26. Página 26, para a gente fazer a correção. Vocês conseguiram fazer? Interpretar a imagem, né? Essa aí tem muita interpretação dessa imagem. Página 26. Gente, eu vou virar a câmera para começar a correção, tá? E peguem o livro para fazer a correção. Tem alguém com algum barulhinho? Aqui. Pronto. Deixa eu aumentar aqui minha telinha. Gente, vocês estão aí fazendo a correção ou vocês estão olhando para a imagem? Pega o caderno aí, o livro, né, para fazer a correção. Mas presta atenção para ver como é que faz, né? Igual eu falei da outra vez. Deixa eu dar um zoom aqui nessa imagem para vocês verem melhor. Aí. Eu desenhei aí, na aula passada eu tinha parado aqui, né? Explicado para vocês do mesmo jeitinho que eu pus na aula passada. A interpretação dessa imagem. Então, nessa imagem aqui, eu falei na aula passada que a gente tem uma circunferência, tá vendo? Ó? Uma circunferência todinha, né? Que seria um círculo, né? Porque a área... Então, para mim descobrir a área dessa figura, é como se fosse a área de um círculo, só que foi dividida em 4 partes. Tá vendo? Ó, imagina que é tipo um círculo que dividiu em 4 partes e pegou só essa parte aqui, ó. Né? Então, é essa parte aqui, ó. Um círculo dividido em 4 partes. E aqui dentro dessas 4 partes, ainda colocou um quadrado que tirou o quadrado. Ou seja, é a área de um círculo que a gente vai fazer. Deixa eu ligar minha luz aqui, né? Que melhor. Vai dividir por 4, né? E tirar a área de um quadrado. Então, a gente tem que fazer os dois. Nessa área do círculo, eu preciso do raio, tá? Aí, como é que eu faço para descobrir o raio? Nessa figura aqui, ele não deu o valor do raio. Ele deu aqui, ó, do lado do quadrado. O raio tinha que chegar até lá em cima, ó. Isso aqui é raio. Então, daqui até aqui, ou daqui até aqui é o raio, mas ele não deu. Mas ele deu para nós aqui, ó, pelo Teorema de Pitágoras, a gente descobre o valor do raio. Por quê? Porque todo número que está na frente desse ângulo de 90 graus, quando a gente coloca ele ao quadrado e soma os dois aqui ao quadrado, eu descubro o valor desse lado, que seria diagonal no quadrado. Então, é isso aqui, ó, uma matéria um pouquinho mais antiga, tá? Então, quando não tem um valor, a gente fala hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Essa parte aqui eu tinha deixado para vocês terminarem, né? Então, aqui, ó, o raio ao quadrado vai ser... Gente, lembrando que não faltem aula, prestem bem atenção, porque senão, se faltar uma aula, voltar no outro dia, vocês não estão entendendo, não vai entender nada, vai ficar voando. Tá? Então, fique atento e assiste a gravação, se por acaso você faltar. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4 é 16. Então, 16 mais 16 vai dar 32. Aí você tem que ver o número ao quadrado que dá 32. Não tem, tá? Então, no caso, o raio vai ser raiz de 32. A gente não tem o valor de raiz de 32. Você vai guardar esse valor aqui, tá? Então, pronto, eu já tenho raio. Aí, ó, a gente volta aqui. O que a gente falou? É a área do círculo, divide por 4, menos a área de um quadrado. Qual que é a fórmula da área do círculo? Não é πr ao quadrado, né? Então, você vai fazer essa fórmula aqui. Lembrando que o raio é raiz de 32 e o π é 3,14, tá? Aí, lembrar que dividiu por 4, né? Menos a área do quadrado. A área do quadrado é o quê? É lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Então, isso aqui é como se fosse a fórmula dos dois. Aí, agora, a gente vai substituir os valores. O π, a gente sabe, eu vou pôr de cá, que é 3,14, tá? Vezes o raio, que eu falei aqui, que é raiz de 32. Tá vendo? Raiz de 32, só porque o raio é o quadrado, tá? Dividido por 4, menos a área do quadrado, que é lado vezes lado. Olha o quadrado aqui, ó. Lado é 4 vezes 4. Ou seja, 4 vezes 4 é 16. Se quiser já pôr 16 direto. Agora, resolveu, terminou a conta, tá? Aqui, ó, quando está ao quadrado, você pode cortar, ó, a raiz, porque 32 ao quadrado é 32 vezes 32,
E tirando a raiz, volta no 32. Então, quando eu tiver o quadrado, você pode cortar. Aí essa raiz some. Então, fica só 3,14 vezes 32. Você vai fazer só essa continha aqui, ó. E dividir por 4. E aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Fazendo essa conta aqui, ó, 3,14 vezes 32 vai dar 100,48. Aí, divide por 4 menos 16. Você pode já dividir aqui por 4, tá? Para não precisar tirar o mínimo. Como é número, você não precisa, pode fazer a divisão. Já está dando número com vírgula mesmo? Então, ó, dividindo aqui por 4, vai dar 25,12. Menos 16, pronto, terminou. A resposta aqui deu 9,12. Essa é a nossa resposta dessa atividade, tá? Então, aqui, interpretação da imagem. É um círculo que tirou um quadrado. Só porque esse círculo não é inteirinho, né? É só a quarta parte dele. Dividiu em 4 partes e pegou uma, tá? Aí o círculo a gente sabe que é πr ao quadrado. Então, diminuindo os dois, deu 9,12. Ele falou para deixar só uma casa após a vírgula. Então, a resposta é 9,1, tá? Essa aí é a resposta da 30, letra A. 9,1 metros quadrados, ok? Deixa eu pôr a luz mais para cá um pouquinho. Aí, agora, tem esse próximo aqui, ó. Aqui tinha que interpretar. Nossa, aqui tá meio difícil, hein, de interpretar. Será que tá? Ó, eu interpretei dessa maneira. Se você tiver interpretado de outra maneira, ó, aqui eu estou vendo uma circunferência. Tá vendo? Ó, uma circunferência. Pode contar uma bolinha certinho, tá, gente? Aqui eu tenho uma circunferência, tá vendo? E aqui eu tenho outra. Olha. Tá vendo? Tem uma que é a de azul, é como se fosse aqui tudo azul, e aqui uma branca, né? Ou seja, essa circunferência grandona, né? Esse círculo grandão, que tirou esse pequenininho. É como se fosse aqui, ó, tem uma bola, né? Eu tô falando bola para vocês entenderem um pouco melhor. É uma circunferência, e aqui dentro tem outra que tirou esse pedacinho aqui, ó. Né? É como se fosse uma grandona e tirou isso aqui. Isso aqui é a interpretação. Interpretou, ficou fácil. Por quê? Porque é só a gente calcular a área dessa circunferência, né? Desse círculo, que é πr ao quadrado, menos essa daqui que tirou, tá vendo que tem branco? Uma menos a outra, com um detalhe. Essa azul aqui, ó, tá vendo que ela foi dividida em 4 partes? É como se fosse assim, ó. Ela foi dividida em 4 partes e pegou só um pedacinho dela. Então, essa área aqui, ó, você vai ter que pegar o resultado e dividir por 4, tá? Então, eu preciso saber o raio dessa aqui. O raio dessa circunferência aqui, ó. O raio dela vem daqui até aqui, ó. Isso aqui é o raio dessa circunferência, tá vendo? A circunferência aqui, ó, o raio. Tá? Então, esse raio aqui, ó, é o mesmo tamanho daqui, porque é um quadrado, né? Então, aqui, esse raio vale 8, tá? Então, eu vou pegar o raio, a circunferência maior, né? O círculo maior, menos esse menorzinho. Aí eu tenho que saber quanto que é o raio desse aqui, ó. Esse aqui, a circunferência está pela metade. Ó, o raio é isso aqui, ó, tá vendo? Ó, que vai do centro até a extremidade. Olhando só essa figura branca aqui, ó. Né? Tudo é 8, é como se fosse o diâmetro. Então, o raio nessa aqui, ó, é 4. Tá vendo? É 4 e 4. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Circunferência grandona menos a circunferência pequenininha. Aí pronto, você tem o valor aí que ficou, que é esse azulzinho. Então, a primeira parte é a gente interpretar, visualizar isso aí que eu acabei de mostrar, tá? Aí agora, vou tampar aqui que esse daqui ficou muito feinho. Aqui. Aí agora a gente vai fazer, ó. Então, eu sei que é a área dessa circunferência grandona. E essa circunferência grandona aí, gente, o raio dela vale 8, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. O raio é 8. Olha lá, tá? E essa circunferência aqui, esse círculo, ele foi dividido, gente, em 4 partes, tá? Então, o resultado depois você divide por 4. Então, é esse grandão menos esse círculo aqui, ó. Que é um círculo um pouco menor. De raio, 4. De raio 4. Só porque esse círculo aqui, ele não está completo também, tá vendo que está pela metade? Então, ele está, o resultado você divide por 2. Ah, e agora ficou mais fácil, por quê? Ó, qual que é a área de um círculo? Não é πr ao quadrado?
Então, você pegar πr ao quadrado dividido por 4, e aqui, a área do círculo, não é πr ao quadrado? Mesma coisa, só que você vai dividir por 2. Aí você substitui, ó, o raio aqui você vai pôr 8, o raio aqui você vai pôr 4. O π sempre vale 3,14, tá? Então, resolvendo aqui, ó, é 3,14 vezes o raio aqui é 8, né? Então, 8 ao quadrado. E divide por 4, porque a gente falou aqui, né? E esse aqui, ó, o π é 3,14, o raio nessa é 4, tá? E vai dividir por 2. É só finalizar com essa continha aqui, ó. O resultado dessa continha. Professor, isso de conta? Ó, 8 vezes 8 é 64. Aí você vai pegar o 64 vezes 3,14. O resultado dividir por 4. Eu já vou colocar aqui, ó. Vai dar 50,24. Esse aqui, ó. 4 vezes 4 é 16. Se quiser pegar aqui, ó, 16 dividido por 2, dá 8. E 8 vezes 3,14 vai dar 25,12. Tá? O resultado dessa continha aqui. Diminuindo os dois, terminou a conta. Vai dar 25,12. Essa daí é a resposta dessa questão. Só que ele quer um número só após a vírgula, né? Então, só 25,1. Tá? Então, aqui mesmo que seria a resposta final. Então, o principal, interpretar a imagem. Tem um círculo grandão que tirou um círculo pequenininho. Tá? Aí, o círculo grandão de raio 8 menos o círculo pequenininho de raio 4. Só que esse círculo aqui foi dividido em 4 partes e esse círculo aqui que está em branco foi dividido na metade. Tá? Então, por isso que um eu dividi por 4 e o outro eu dividi por 2. E a resposta final, 25,1. Ok? Estão me ouvindo? Deixa eu ver quem está me ouvindo. Dá um joinha para me ver se estão aí mesmo. Ou estão fingindo que estão aí. Mirela, Alice, Luísa, Luiz, Ana Laura, Mariana. Estão todos me ouvindo. Muito bem. Então, vamos continuar aí. Gente, eu quero que vocês peguem o livro, então, para mim. Ó, a gente vai acompanhar algumas partes aqui no livro, tá? Nessa página 27. Agora é uma matéria tranquila. Circunferência, eu gosto de circunferência, ele é bem legal, mas tem umas interpretações que tem que ficar atento. A matéria que a gente vai ver, primeiro, é os conceitos de volume e de capacidade. Eu até peguei aqui, ó, isso aqui, ó. O que é isso, gente? É um corante. Um corante líquido. Olha o que aparece aqui, ó. 10 ml, tá vendo? A gente vai trabalhar com isso. Eu quero saber que tanto líquido que cabe aqui dentro, tá vendo? Aí, o que seria volume e capacidade? A diferença dos dois. O volume, ó, eu vou pegar até uma caixinha, não sei se vai dar para vocês verem. Isso aqui é uma caixinha, ó. Tipo, se tiver um aquário, né, alguma coisa assim. Deixa eu diminuir um pouco o zoom, ver se... Não, mas não dá, não. Para mim saber, por exemplo, nessa caixinha, quanto que cabe aqui dentro, né? Eu quero saber o volume que cabe aqui dentro, ó, que tanto de coisa que eu posso colocar aqui dentro. Né? É o volume dele, né, que a gente calcula. Para a gente calcular o volume, a gente tem nessa figura aqui, ó, que é uma... Não dá para ver aqui direito, mas eu vou mostrar aqui nesse desenho de cá, ó, do livro de vocês, ó, que aí é melhor. Espera aí, deixa eu... Aí, melhorou o som. Tá vendo, ó, esse cubo aqui? Eu quero saber o volume dele. Para mim saber o volume de um cubo ou de um bloco retangular, alguma coisa que seja nesse formato, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir aqui, ó, ver quanto que tem esse tamanho aqui, ó, o comprimento, aqui é 1, vezes, eu tenho que saber quanto que é essa largura, tá vendo? Aqui é 1 também, e quanto que é essa altura aqui, ó, que nesse caso também é 1. Então, seria 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1, né? Só porque vai ser 1 metro cúbico, tá? Então, aqui a continha seria essa multiplicação. Isso é volume. O volume, é quanto que cabe, o que cabe aqui dentro, né? O quanto que cabe aqui dentro dessa caixinha. Agora, a capacidade é quando a gente quer trabalhar com isso aqui, ó. Tá vendo que é um líquido? Eu quero saber que tanto de líquido que tem aqui dentro, né? Esse líquido aqui, ó, eu vou falar que é capacidade. A diferença de um para o outro são as unidades. O volume é metros,
né? Aí a gente vai lembrar. Vocês lembram daquela tabelinha que eu passei para vocês muito tempo atrás? Que acho que eu falei para vocês copiar umas 10 vezes no ano passado, retrasado, sei lá. Que a gente tinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quem lembra dessas unidades? Dá um joinha aí para me ver se vocês lembram ou já esqueceu. Quando eu falo assim, gente, lá na frente vocês vão ver. É porque vão ver mesmo, ó. Tá vendo? Eu falo para vocês copiar um monte de vezes, por quê? Porque todo ano vê. Oitavo ano a gente está vendo de novo. E o nono ano vai ver de novo. Tá? Então aqui a gente tem, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só porque agora a gente está trabalhando com volume. O volume, aqui na imagem que a gente viu, ele é tridimensional. Ele tem comprimento, tem largura e tem altura. Então, nossa unidade de medida aqui ó, vai ser cúbico. Tá vendo? Ó, tem um 3 aqui em cima, porque ele é tridimensional. Então, por exemplo, eu quero transformar alguma coisa de metro cúbico para decímetro cúbico, né? Indo para a direita, como se fosse a escadinha, subindo a escadinha. Quando a gente está vindo para cá, a gente está multiplicando de uma casa para outra vezes 1000. Não é mais vezes 10, porque não é só metro. Não é vezes 100, porque não é metro quadrado. Aqui é metro cúbico, então é 3 zeros. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 2 metros cúbicos e eu quero passar isso aqui para decímetros cúbicos, né? Tá vendo? Ó? De metro para decímetro, como se estivesse subindo a escadinha. No outro eu coloquei foi escadinha, né? Aqui, ó, multiplica por 1000. Então, você vai pegar esse número aqui, ó, e vai multiplicar esse número por 1000. Não precisa fazer conta. Na multiplicação, você repete o número e acrescenta o tanto de zero que tem. No caso aqui é 3 zeros. Então, ó, 1, 2, 3. Tá? Então, 2 metros cúbicos é 2.000 decímetros cúbicos. E se for voltar, se eu tenho aqui, ó, vou colocar 3, 2, 5, esse número aqui, ó, 3.250 centímetros cúbicos. Eu quero transformar isso aqui para metros cúbicos, tá? Agora essa transformação. Aí eu vou olhar, ó, centímetro está aqui, ó, metro está para trás. Então, se está indo para trás, está indo para a esquerda, você vai dividir, tá? Aí, ó, de uma casa para outra, você vai dividir por 1000. Então, aqui é 1000, ou seja, 3 zeros. Então, você vai dividir, você coloca 1 e 3 zeros. Mas tem mais uma casinha, então você vai acrescentar mais 3 zeros. Ou seja, você vai dividir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão, tá? Então, você tem que pegar esse número aqui e dividir por 1 milhão. Como é que faz essa divisão? A divisão, quando o número não tem vírgula, a vírgula vai para a esquerda, tá vendo? A setinha para a esquerda aqui, ó. Aí, como é que eu vou? Você imagina que a vírgula está aqui, ó. A vírgula ficou oculta, mas ela está aqui depois do último número. Eu vou até escrever ele aqui embaixo, ó. 3, 2, 5, 0. A vírgula está aqui, ó. Eu tenho que voltar, ó, 3, 6 casas. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, só tem 4. O que eu tenho que fazer? Tem que ir acrescentando 0. 5 vem para cá. 6 vem para cá, ó. Então, ó, era 6 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Tem que ter 6 números de uma vírgula até a outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula veio para cá. Aqui não pode ficar em branco, então, novamente, eu vou ter que acrescentar um zero. Então, a resposta final é 0,00325. Se o último número aqui for zero, tá? É um número decimal, o último número é zero, você não precisa pôr. Aí terminou aqui a sua resposta, ou seja, 3.250 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,00325 metros cúbicos. Tá? Então, a divisão, só ficar atento que vai para trás, aí você confere se tem um tanto de zero, né, um tanto de casinha, de acordo com a divisão que você fez. Tá? Então, isso daqui é quando a gente trabalha volume, tá? Então, no volume, a gente vai ter que lembrar dessa regrinha. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Isso está no livro aqui de vocês, ó. Tem essa primeira unidade aqui, ó. Tá vendo? Ó, quilômetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, depois o
o metro cúbico ele não colocou, né, que é o principal, mas aí vem decímetro, centímetro e milímetro. Pela escadinha, pelo esse jeito aqui da escrita, é melhor, tá? Então, anotem essa escritinha aí. Ah, no livro de vocês tem, na página 28. Abre aí na página 28, ó. Olha lá. Tá vendo? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? E aqui, ó, tá elevado a 3, é 1000, tá? Aqui eu colocou em abreviado, 10 ao cubo, mas a gente sabe que é 1000. Tá? Aí aqui, ó, no caso, ele, se for deslocar a vírgula, a gente vai fazer, mas por enquanto a gente vai seguir esse modelinho aqui que eu ensinei para vocês, tá? Só para não confundir muito. Aí, qual que é a diferença aí para a questão da capacidade? A capacidade, olha novamente aqui, ó. Isso aqui é metro? Não, isso aqui é litro, ó. Mililitro. Não é milímetro, ó, a diferença desse aqui, ó. A unidade desse aqui, tá vendo? Que aqui é final M, é porque é em relação a metro, a gente está trabalhando com metro. Aqui, ó, o final é L, é porque a gente está trabalhando com litro. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser medida de capacidade. Mas é a mesma coisa, só porque a diferença é porque em vez de M é L. Ó, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro, tá? Então, a diferença é porque o final é L. Nesse outro aqui, ó, o final era M, tá vendo, ó? Todos tinham o M no final, né? Porque era referente a metro. Agora, o final é L. É o mesmo jeito, só porque o final é L. Então, como que a gente vai fazer para transformar de um para o outro? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui está em ml, ó. Isso aqui é 10 ml, tá aqui, ó. Se eu quiser transformar esse ml para centilitros, né? Como é que eu vou fazer esse tipo de continha? Então, tá aqui, ó. 10 ml, eu quero saber quantos centilitros que dá nisso, né? Eu quero transformar essa unidade aqui para centilitros. Aí, o que eu vou ter que fazer? Ó, eu estou voltando uma casinha. Aqui não é quadrado, aqui não é cúbico, então é um zero só, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou dividir por 10. Então, você vai pegar esse número e dividir por 10. Lembrando que essas continhas aqui, você não precisa fazer conta, né? 10 dividido por 10 é 1, né? Então, é 1 centilitro, tá? Ou então, você volta uma casinha aqui, ó, é o 10, né? A vírgula tá aqui, ó. Volta uma casinha, a vírgula vem para cá, ó. 1,0 é a mesma coisa que 1. Tá? Então, assim que a gente transforma. Só que, às vezes, vai aparecer um e outro ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu quero saber 2 decímetros cúbicos, isso aqui vai dar quantos litros? Olha aqui. Esse aqui está em metros e esse aqui eu quero em litros. Ou seja, um está nessa unidade aqui, ó, que é metros, e o outro está nessa unidade aqui, que é litros. Como é que eu vou transformar? Gente, coloca um destaque nesse aqui, ó. Esse aqui é o nosso base, tá? Esse aqui a gente sempre vai precisar dele, sempre olha ele vai ser o nosso ponto de partida. O que aqui está falando? Que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, tá? Então, toda vez que você vê lá escrito decímetro cúbico e tem alguma coisa falando em litro, troca as unidades, tá? Troca o decímetro cúbico para litro. Então, olha nesse exemplo aqui, ó. 2 decímetros cúbicos são quantos litros? São 2 litros, tá? Por quê? Porque as unidades são as mesmas. É claro que não vai dar assim dessa maneira, né? Ele pode dar assim, ó, 3 decímetros cúbicos. Isso aqui vai dar quantos mililitros? Olha, já está um pouquinho diferente, né? Ó, esse aqui está em metros cúbicos e aqui está em litros. São unidades diferentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso aqui para litro. Isso aqui tem que estar em litro para aí sim eu transformar em relação a litro. Mas eu consigo transformar os decímetros cúbicos, tá vendo? Por quê? Porque decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, toda vez
transforma o decímetro cúbico para litro. Então, ó, como é que eu transformo? É a mesma unidade. Então, 3 decímetro cúbico é a mesma coisa que o quê? 3 litros. Aí, agora sim que vem a nossa pergunta. 3 litros dá quantos mililitros? Aí você vem na tabelinha, ó. O litro para mililitro, né? De um para o outro. Vai dar quanto? Ó, vamos ver quantas casinhas que vai ser. 1, 2, 3. 3 casinhas, ou seja, foi para a direita, né? Então, 1, 2, 3 zeros. 3 vezes 1.000, 3.000. A gente até sabe, né? Que, por exemplo, refrigerante de 3 litros, ele tem 3.000 mililitros, tá? Então, é assim que a gente transforma. Tem que sempre passar para decímetro e lembrar que decímetro é a mesma coisa que litro. E litro é a mesma coisa que decímetro. Tá? Então, é muito importante você destacar essa parte aqui, ó, que decímetro e litro é a mesma coisa. No livro de vocês, gente, tem falando isso aí que eu falei, ó. Tá aqui na página 29. Olha o zoom. Dá uma destacada nele, ó. O zoom é sempre importante. Eu falei que o decímetro cúbico é a mesma coisa que o litro. Porque esse aqui a gente resolve um monte de coisa, tá? Mas aqui aparecem essas duas informações. Por que eu não falei muito delas? Porque senão vocês acabam confundindo. Que aí vai falar 1 metro cúbico é 1.000 litros, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Aí fica muita coisa para vocês ficar guardando na cabeça. Então é mais fácil guardar uma só. Né? Porque tudo que for transformado de um para o outro, você transforma para decímetro cúbico. Aí você vai ver que é a mesma coisa que litro. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou fazer essa primeira aí, ó, a número 31, letra A, para vocês entenderem quando vocês for fazer em casa, tá? Que a aula também já está dando tempo. Então, ó, nessa letra A tá assim, ó. Que em casa vocês vão fazer o restante. 3,4 decâmetro cúbico, né? Aí, primeiro, ele quer que transforme isso aqui, ó, para metros cúbicos. Né? Então, o que você vai ter que fazer? Olhar nessa tabelinha aqui, ó. Essa primeira tabelinha. Você vai olhar onde é que está o decâmetro e onde é que está o metro. Ah, esse é fácil, só pulou uma casinha. Mas lembra que é cúbico, então ó, você vai multiplicar esse número por 1.000, tá? É 3,4 vezes 1.000. Vezes 1.000, ou você acrescenta zero, ou se tiver vírgula, caminha as casas e depois acrescenta zero. Ó, aqui é 3 casas, então aqui, ó, vou pular uma, né? Então, eu eliminei um zero, mas ainda sobra 2 zeros. Então, você acrescenta 2 zeros no final. Então, fica 34,00, tá? Então, fiz a primeira transformação. Aí, ele pediu para transformar para o próximo em litros. Isso aqui dá quantos litros? O que eu falei para vocês de importante para não ficar confundindo? Ó, decímetros cúbicos é a mesma coisa que litro. Isso aqui é em metro cúbico. Então, certo? O que você tem que fazer? Você tem que transformar isso aqui para decímetro cúbico, porque é a mesma coisa que litro. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar na tabelinha aqui, ó, e transformar para decímetro cúbico, né? Lembrando que aqui, ó, de metro para decímetro cúbico, tá vendo que eu estou pulando 3 casinhas vezes 1.000? É uma casinha, mas é vezes 1.000. Tá? Então, ó, de metro cúbico para decímetro cúbico é vezes 1.000. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3,400, que foi esse resultado, e vou multiplicar por 1.000. Nossa, eu vou ter que acrescentar mais tanto de zero, ó, 3 zeros. Então, 34, já tinha esses aqui, né? Você vai acrescentar mais 3 zeros. Essa é a resposta, ó. Isso aqui é decímetros cúbicos. Por que eu passei para decímetros cúbicos? Porque decímetros cúbicos e litro é a mesma coisa. E aqui ele quer saber em litros. Então, quanto que deu? Você vai colocar 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 3.400.000. Essa daí foi a continuação da resposta. Aí, depois, ele ainda pediu, olha, você vê, o tanto de continha você vai ter que fazer. Ele está em litro e agora ele pediu para transformar em hectolitro. Aí, qual tabelinha que você vai olhar? É essa? Não, gente, essa aqui é de metro. Você vai olhar essa aqui, que é a mesma coisa, só porque agora é litro, né?
Aí, o que ele pediu para fazer? De litro para hectolitro. Ó, o litro está aqui. Onde é que está o hectolitro? Ah, está para trás. Quantas casinhas para trás? Ó, 1, 2. Ou seja, 10 e 10 de novo. 2 zeros, né? Então, você vai ter que dividir aqui, ó, por 2 zeros. Tá? Divisão, né? Você pode cortar os zeros, pode fazer assim, ou pode vir com a vírgula 2 casas para trás, ó. 1, 2, que é a mesma coisa que cortar 2 zeros, né? Então, essa é a resposta aí, ó. 3, 4 e 1, 2 e mais 3 zerinhos aqui, ó. Ah, então, essa é a resposta primeira, tá vendo? Então, aqui de continha que teve que fazer. Decâmetro para metro é na unidade, né, dessa daqui, né, que você tem que transformar. Metro para litro, unidades diferentes. Então, transforma isso aqui para decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro. Aí sim, transformou de litro, litro para hectolitro é na tabelinha de baixo, tá? Litro e hectolitro, tá aqui o litro e o hectolitro. Quem é que não anotou, depois pega a gravação dessa aula, anota aí no cantinho essas informações, porque a número 29, vocês vão ter que fazer, é só sobre isso, tá? Então, aqui foi a resposta primeira que a gente fez. Vou mostrar só a primeira aí, ó. Aqui, né, que acabou de fazer. E vocês, para casa, vai terminar. Vocês vão fazer aí, então, a página 29, tá? Continuação, você viu que ela demora um pouquinho mais. E a 30 tem uma interpretação, mas o principal aí, conseguindo fazer a 29 tranquilamente, tá? A 29 é mais importante, tá? Porque a transformação, um por um, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, façam a 29. Eu vou deixar, gente, como amanhã já é a nossa aula, vocês vão fazer aí só a página 29. Eu preciso que vocês façam ela com calma e com atenção. Não é para fazer de qualquer jeito, tá? Essa página 29, porque vocês viram que dá um pouquinho de trabalho, né? Aqui tem que transformar, aqui é como se fosse uma questão, aqui outra, aqui é 3 questões numa letra só. Então, tem que fazer devagar, com atenção, porque vocês pegando essa parte aqui, aí interpretação dos outros probleminhas, vocês não vai ter dificuldade. Mas façam essa com atenção, que na próxima aula eu vou olhar. Tia. Sim. Minha bateria tá acabando, se eu sair por causa da bateria. Não, aí aqui já encerrou a aula também, eu vou fazer uma chamadinha aqui, rápida, para ver se vocês estão aí. E assim que eu for falando a chamada, vocês dão um joinha para me ver se vocês estão aí mesmo. Então, liga o microfone e fala presente. Então, vamos lá. Rapidinho aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui na chamada. E vamos lá. Primeiro, Ana Laura. Ana Laura, não tá aí, não? Ah, Daniel. Daniel faltou. Emanuele. Faltou. Luísa. Tá aí. Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Mariana. Ok. Mirela. Certinho. Alice. Uai, Alice, eu não veio aqui pro final. Troquei aqui. Tá aí. Gente, então é isso aí, tá? Amanhã eu preciso ver essa tarefa. Eu preciso que vocês façam com calma, né? Segue a tabelinha. O principal é ela. As outras é tranquilo. Então, faça com atenção devagar, tá? E amanhã eu vou estar olhando ela. Então, bye bye para vocês. Até amanhã, então.